Salve Maria, viva Cristo Rei. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje nós vamos começar a falar sobre os dogmas da fé católica. A doutrina católica. Esse trabalho aqui foi escrito pelo professor Felipe de Aquino, tá? Muita coisa aqui para nós aprendermos. Vamos começar. Papa São Gregório VII, 1073 a 1085, ele disse assim, ó: porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Aqui está em Oséias 4:6. A Igreja Romana nunca errou e, segundo o testemunho das Escrituras, nunca cairá no erro. Ninguém deve ser considerado católico se não estiver de pleno acordo com a Igreja Católica. Papa São Gregório VII, 1073 a 1085. Numa visão subjetiva da teologia, o dogma é muitas vezes considerado como uma camisa de força intolerável, um atentado à liberdade do estudioso. Individualmente considerado, perdeu-se de vista o fato de que a definição dogmática é, ao contrário, um serviço à verdade, um dom oferecido aos crentes pela autoridade querida por Deus. Os dogmas, disse alguém, não são muralhas que nos impedem a visão, mas, ao contrário, janelas abertas que dão para o infinito. Papa Bento XVI. A fé em crise? O cardeal Ratzinger se interroga. Muito bem, meus queridos amados irmãos, vamos ver agora, começar aqui nosso estudo de hoje. O que são os dogmas? Responde o Catecismo da Igreja. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé. Propõe verdades contidas na revelação divina ou verdade que estas têm conexão necessária. Catecismo, parágrafo 88. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé, que o iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Catecismo, parágrafo 89. O povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez para sempre transmitida aos santos, e com reto juízo penetra a mais profundamente e na sua vida a coloca mais perfeitamente em obra. Parágrafo 83 do Catecismo. A palavra dogma quer dizer verdade. É uma verdade revelada por Deus, não inventada pela Igreja. A proposta por ela, a nossa fé, isto é, feito por uma definição solene da Igreja, magistério extraordinário,
feita por um Papa ou pelo ensinamento de seu magistério ordinário. A Igreja, coluna e sustentáculo da verdade, está lá em 1 Timóteo 3,15, recebeu dos apóstolos o solene mandamento de Cristo de pregar a verdade da salvação. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 3,15. Sem a verdade, não há salvação. Para a Igreja Católica, um dogma é uma verdade absoluta, definitiva, imutável, infalível e inquestionável. Nenhum dogma pode ser revogado ou negado, nem mesmo pelo Papa ou por um concílio. E isto nunca aconteceu na história da Igreja. Assim, os dogmas são a base de toda a doutrina católica e que todo católico é obrigado a acreditar. No entanto, não é preciso que uma verdade de fé seja proclamada solenemente por uma bula pontífice ou outro documento papal e de forma ex cátedra para ser um dogma. Muitas verdades dogmáticas não foram definidas desta forma. Todo o nosso credo é constituído de 12 artigos dogmáticos. Uma proclamação solene do Papa acontece quando há necessidade de colocar um ponto final nas discussões dos teólogos sobre um tema fundamental de fé que exige a adesão de todos os católicos. Ao longo da história da Igreja, os papas pronunciaram vários dogmas usando de sua autoridade dada por Cristo. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 16:19. É preciso ter em mente que uma definição papal nunca é uma decisão rápida, pouco pensada, ou que dispense longos anos de estudo e oração. Essas definições são a conclusão de um processo lento, durante o qual uma verdade contida no depósito da revelação vai se tornando visível à hierarquia e ao povo de Deus. É apenas a proclamação explícita de uma verdade que ainda não era conhecida, mas que já pertencia ao depósito da fé. Esta verdade pode estar na Bíblia ou na tradição sagrada Igreja, como, por exemplo, o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu, o que leva algumas vezes o magistério da Igreja a fazer a proclamação de uma verdade de fé. É o surgimento de alguma proclamação de alguma heresia ou contestação a uma verdade já aceita pela Igreja. Portanto, as definições ex cátedra pronunciadas pelo Papa são raras. O magistério ordinário da Igreja, exercido pelos bispos, quando ensinam em comunhão com o Papa, é o caminho normal pela qual a Igreja nos ensina. Não é necessário que uma verdade seja solenemente definida pelo sucessor de Pedro, para que pertença ao depósito da fé. Basta que esta verdade tenha sido sempre e em toda parte professada pelos cristãos. São Vicente de Lérez, 450, dizia que o que todos em toda parte sempre acreditaram, isto é, verdadeira e propriamente católico. 3 condições são necessárias que uma definição do Papa tenha caráter de dogma, sentença infalível.
Primeiro, é necessário que ele fale ex cátedra, isto é, de maneira decisiva, como pastor e mestre dos cristãos, e não apenas de modo particular. Ele não é obrigado a consultar algum concílio ou alguém, embora possa fazê-lo, e quase sempre o faz. Segundo, a matéria a ser definida se refere apenas à fé e à moral, isto é, se relacione com a crença e o comportamento dos cristãos. Terceiro, que o sumo pontífice queira proferir uma sentença definitória e definitiva, irrevogável e imutável sobre o assunto em questão. Somente a sentença final é objeto da infalibilidade e não os argumentos e as conclusões derivadas da sentença proclamada. E não há uma forma única de redação para definição dogmática. Os termos normalmente usados pelos papas são pronunciamos, definimos, decretamos e declaramos, etc. Quando um documento do Papa não permite aos teóricos saber se nele consta uma definição ex cátedra, neste caso se julga que não se trata da sentença obrigatoriamente imposta à fé dos cristãos, embora possa haver grave obrigação de se crer na proposição feita em vista da autoridade do pastor. Quais são os dogmas da fé católica? Muito bem, irmãos e irmãos, vamos parar por aqui, vamos deixar para um próximo vídeo, para não ficar muito comprido, e daremos continuidade ao nosso estudo. A paz a todos, salve Maria e viva Cristo Rei.